Boa noite, boa noite, boa noite, reinantes, boa noite, povo de Deus, boa noite, povo escolhido, nação eleita. Mais uma noite aqui no nosso encontro, na nossa live, às 20h30, hoje, 12 de outubro de 2023. Hoje é uma data, gente, especial, né? Porque hoje a gente comemora o Dia das Crianças, das nossas crianças. Eu que sou mãe, mas não tenho mais criança, né? Mas sou avó. Sei que hoje é um dia especial para você que tem seus filhos aí, está comemorando com eles. Esse é um motivo de alegria, né? Um motivo de agradecer a Deus por você poder estar com seu filho aí, né, no colo, comemorando o Dia das Crianças, entregando presentes. Deve ter passado o dia especial hoje, passeando com seus filhos, na verdade. Antes de tudo, antes de iniciarmos aqui a palavra que a gente vai hoje aprofundar um pouco, eu vou fazer uma breve. Hoje a live vai ser breve, gente, porque eu não sei se dá para perceber, eu não estou muito bem. Na terça-feira eu não consegui fazer a live, eu estou muito gripada e uma constipação, assim, muita coriza, espirro, dor de cabeça. Com essa mudança de clima aqui, né? Aqui no sul é assim, vez tá frio, daqui a pouco esquenta. Esses dias têm sido de muita chuva, acredito que você esteja assistindo, né, pela televisão, pela internet, o clima como está aqui, de muita chuva, muito alagamento, muita tristeza, né, gente? Na verdade, nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, né, que estamos em guerra contra enchentes, alagamentos. Os governos aqui no sul estão sofrendo, o povo está sofrendo. Nós estamos passando dias difíceis aqui. Eu digo, eu não estou nesta condição, mas os nossos irmãos aqui, vizinhos, sofrendo, as cidades estão sofrendo bastante com os alagamentos, barreiras desmoronam, casas são soterradas. Não é novidade para ninguém que anualmente tem esse problema, ocorre aqui anualmente. Ao mesmo tempo, no norte, no nordeste, está um calor, né, terrível. Pessoas também sofrem, na verdade, com o clima quente, muito quente. Então, para você ver como o sofrimento de um lado tem uma causa, por outro tem outra. Nós também, não é novidade que está passando aí na internet, nas televisões do mundo inteiro, o sofrimento dos nossos irmãos de Israel. Os nossos irmãos estão vivendo momentos de guerra, momentos difíceis, momentos de tristeza, de perda. Então, nós estamos realmente consternados com tanta tragédia no mundo. Na verdade, os dias estão difíceis para toda a humanidade. Há pouco tempo, toda a humanidade passou por um grande problema, por um grande sofrimento, que foi a Covid, aquela doença que alastrou no mundo inteiro. E muita gente morreu e muita família perdeu entes queridos. E novamente nós estamos passando por um momento difícil para a humanidade, porque nós sabemos da importância que tem esse país para a nossa história. Você que é cristão, você que não é cristão, sabe que existe uma história muito maior do que apenas uma guerra entre dois países. Sabemos da importância que tem historicamente o país de Israel para a humanidade. Nós sabemos bem, você que conhece da palavra de Deus, que conhece da Bíblia, estuda a Bíblia, é um estudioso, é um religioso, eu não sei qual a sua religião, mas se é cristã, se crê em Deus, se lê a Bíblia, se a sua fé
é estruturada na palavra de Deus, contida na Bíblia, então você deve saber que este é um momento que nós estamos vivendo muito difícil para a humanidade, para todo mundo, não só para Israel, porque uma guerra dessas em Israel, isso vai atingir, isso tem atingido e vai se expandir para todo o povo de Deus, povo cristão, e a humanidade inteira sofre. Você vê o que fizeram com as crianças. Aqui estão comemorando o Dia das Crianças. Em Israel, pais estão sofrendo pelos seus filhos que foram mortos, crianças inocentes, pela ira de um povo que não estamos aqui para julgar, para condenar. Eles serão julgados e condenados, já estão julgados e condenados pela barbárie que tem acontecido, que tem praticado. Então, Deus diz na palavra dele que cada um prestará conta dos seus atos. E isso não ficará impune, porque nós temos um Deus justo, um Deus amoroso, mas também um Deus justo. E nós acreditamos que a palavra de Deus se cumprirá no todo. Ela não, Deus jamais deixará de cumprir o que está escrito. Então nós sabemos que muito do que está acontecendo, você que conhece da Bíblia sabe que os tempos difíceis virão, que o tempo da tribulação é prometido ao povo, e Jesus disse que nós teríamos aflições, que esses tempos viriam, eles se cumpririam. Não sabemos o dia, mas sabemos que se cumprirá toda a profecia que é escrita neste livro. A Bíblia Sagrada será cumprida. Nós temos que estar atentos e alertas para o que está aqui escrito e para o que tem acontecido no mundo. Não é novidade também que em algumas lives passadas eu havia dito aqui que se Deus quisesse, eu tinha um projeto a cumprir em março, não é verdade? Você que assiste a minha live sabe que eu tenho um sonho e iria concretizar este sonho em março, conhecendo a Terra Santa Israel. Mas também disse aqui que se fosse da vontade de Deus, se Deus quisesse, não é verdade? E tudo está levando a crer que este sonho não será realizado em março, e eu posso lhe dizer que de primeira vista eu fiquei até triste, mas o meu sentimento agora, no momento, é de gratidão a Deus por eu ter assistido e visto quantas pessoas que estavam em Israel agora estão tendo que ser resgatadas às pressas, e o sentimento que eles estão tendo de alívio, né, e de gratidão pelo governo estar resgatando. E se eu estivesse numa situação dessas, eu também estaria agora me sentindo grata. E é sobre este sentimento de gratidão é que eu estou hoje aqui para falar um pouco a respeito, porque é verdade que no nosso dia a dia nós temos muito mais gasto do nosso tempo para reclamar, para ressentir, para ter sentimentos às vezes ruins, e esquecemos de termos um sentimento nobre de gratidão por aquilo que nós já temos, por tudo que Deus já fez, por tudo que nós já somos, e às vezes perdemos muito tempo ou desejando coisas que ainda não temos, ou ressentidos por não termos conquistado ainda o que desejamos, e esquecemos de olhar ao nosso redor. E num momento como este agora, que nós estamos vendo pessoas perdendo aqui, eu tenho visto pessoas perdendo suas casas, perdendo os seus bens conquistados de uma vida. E também temos visto pessoas perdendo entes queridos na guerra. Não há pouco tempo nós vimos crianças sendo mortas dentro de escolas. E isso tudo nós temos visto,
e ficamos de alguma maneira entristecidos e ficamos realmente até às vezes desanimados, não é verdade? Porque que ânimo pode ter alguém que perde todos os seus bens em um dia, da noite para o dia, tudo que conquistou, tudo que Deus entregou em um momento para o outro, a pessoa perde tudo, não é verdade? É difícil compreender que alguém, num momento desse, possa se sentir agradecido por alguma coisa, não é verdade? Mas a nós que estamos aqui, eu que estou aqui, você aí assistindo, e sabe que está com saúde, olha para sua família e encontra todos aí ao seu redor, e que Deus tem abençoado, inclusive com o que você pediu e até com o que não pediu. Jesus já te deu aquela vida abundante, a vida que você nem pediu, mas Jesus te entregou. Então é momento da gente parar para olhar para a nossa vida e ser grato. Grato por estar no aconchego do seu lar agora. Olha aí onde você está sentada. Muitas vezes nós somos ingratos de reclamar por não termos ainda conquistado alguma coisa, mas olha agora, neste momento, você que está aí aconchegado, você que está aí próximo do seu filho, da sua mãe, do seu ente querido, com saúde, ainda que você não realizou todos os sonhos que você desejou e planejou, mas olha ao redor de você e veja o quanto que você já tem para ser grato. Grato a Deus. Boa noite, Pedreira Maria Alice. Sejam bem-vindos, queridos. Eu estou agora aqui dando um alôzinho para vocês. Hoje eu não estou muito bem, já deu para perceber, né, que eu estou com a voz um pouco diferente. É a gripe que eu peguei. Eu estou realmente abatida fisicamente. Estive com muita febre esses dias aí, peguei um resfriado forte aqui. Mas de todas as maneiras eu ainda posso dizer que eu tenho gratidão a Deus por estar aqui, podendo estar aqui com você, falando com você e dizendo para você, vamos ser gratos. Eu tenho, assim, muitos sentimentos na minha vida que eu vivi muitas histórias na minha vida e eu sei que você também, que hoje eu poderia ser uma pessoa amarga, poderia ser uma pessoa difícil, uma pessoa, não sei, revoltada por todos os sofrimentos que um dia eu tive que passar, como uma criança que nasceu em uma família pobre, que foi educada na base da rigidez dos pais antigos, e eu poderia ser ressentida, mas não, eu consegui, e eu acredito que você também conseguirá fazer isso. Ressignifica aquele sentimento que você tem dentro de você contra a sua criação, a quem te botou no mundo com os teus pais. Ressignifique isso. Seja grato até pelo ato deles terem te colocado no mundo. Se não te criou da maneira que você esperava, não foi tratado da maneira que você queria ser, mas hoje existe ainda uma oportunidade de você mudar esse sentimento em você e ser grato, porque não existe um sentimento tão nobre, mais nobre do que o sentimento de gratidão. Ser grato é a expressão maior do reconhecimento do que você já recebeu. Então nós vamos aqui, eu vou citar inclusive passagens aqui na Bíblia para que você entenda melhor o que Deus quer, o que Jesus sentiu e falou a respeito da gratidão, do que como nós devemos nos comportar quando recebemos uma dádiva. E nós vamos falar da maior dádiva que Deus já nos deu e que se você tomou posse, você já conhece, você sabe que a gratidão que eu devo ter por ter recebido essa grande dádiva, primeiro é a sua vida.
Agradeça por estar vivo. Seja grato. Mas aqui na Bíblia tem algumas passagens que eu vou citar aqui, que você vai entender na Bíblia, pessoas que em algum momento recebeu um presente de Deus e foi grato. E alguns que também não foram, porque a ingratidão, ao contrário da gratidão, ela também é demonstrada aqui na Bíblia como sendo algo digno de crítica, inclusive por Jesus. Vamos ver uma passagem aqui, que nós vamos olhar em Lucas. Eu vou ler aqui uma passagem para nós entendermos perfeitamente uma pessoa grata e o ingrato. Nós vamos ler em Lucas, Lucas 17, de 11 a 16. Vamos ler aqui para nós entendermos um pouquinho na palavra de Deus, uma passagem que vem nos explicar melhor o sentimento de gratidão. Lucas 17, do 11, aqui está. Diz assim: de caminho para Jerusalém, vamos ver que Jesus caminhava para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Acho que você conhece essa passagem. É Lucas 17, versículo 11 em diante. Ao vê-lo, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Todos eles gritavam. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por que Jesus disse isso? Porque naquela época, quando você era curado, tinha que se apresentar ao sacerdote para que ele lhe desse, sabe, a liberdade de transitar dentro da cidade. Por quê? Porque os leprosos eram excluídos da cidade, eles não poderiam entrar nem na porta da cidade, era excluído. Então aqui Jesus manda eles, ainda leprosos, irem se mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que quando eles iam, foram purificados. Um dos 10, veja bem, eram 10. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, nem era do povo escolhido de Deus. Era um samaritano que era inimigo, inclusive, dos judeus, mas estava na mesma condição daqueles leprosos, e a reação dele foi bem diferente dos demais. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Ele voltou, e se prostrou aos pés de Jesus e o adorou, agradecendo. Olha, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Jesus já sabia que todos 10 tinham sido curados. E ele não os curou ali. Ele os curou no caminho que eles faziam para se mostrar aos sacerdotes. Jesus sabia que tinha sido curado porque Jesus é quem sabia tudo. Ele quem tinha feito o milagre. Mas não ali na frente dele. Enquanto eles caminhavam para ir até o sacerdote, eles curaram. E um deles observou, olhando para si mesmo, viu que estava curado, voltou para agradecer a Jesus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde é que estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Onde estão os 9? Não eram 10? Aqueles que retornassem. Apenas um retornou para agradecer. E Jesus perguntou pelos outros 9. Onde estão aqueles que agora mesmo, olhando para essa história, ouvindo esta passagem na Bíblia, que sentimento você se encontra agora? Você é daqueles 9 que ficou curado, que recebeu a bênção, que recebeu as dádivas, que recebeu o milagre, e a postura foi simplesmente de continuar a caminhada e não retornou e não parou para pensar e agradecer a quem fez o milagre em sua vida? Porque muitos seguem a caminhada da vida e não olham que durante a caminhada da vida muitas coisas acontecem, muitas coisas que você nem sequer às vezes pode explicar. Acontecimentos, pessoas que te ajudaram, não é verdade? Que passam na nossa história. Boa noite, Meire. Boa noite, querida. Boa noite, Cláudia Rejane, minha amiga de Manaus. Sou muito grata pela sua vida, por vocês ter vindo aqui me visitar em Balneário Camboriú. Então, eu estou falando nessa noite de gratidão, não é verdade? E na vida nós temos que agir, às vezes, com alguma atitude de gratidão, porque nós temos alguma forma de ser grato. Muita gente diz obrigada, e outras pessoas, por sentir-se grata, elas terminam ajudando outras pessoas. Você entende? A gratidão ela pode ser expressada de várias maneiras. Este leproso aqui, ele saiu de volta e foi encontrar com Jesus, se prostrou aos pés e agradeceu. E Jesus se sentiu, com certeza, se sentiu muito bem com a presença daquele leproso e ainda disse a ele: a tua fé te salvou. Ele não disse a tua fé te curou, não é verdade? Além da cura, Jesus disse a tua fé te salvou. Nós vamos ver também outra passagem na Bíblia, e que está, olha, em Lucas também, né? Verdade. Nós vamos ver, deixa eu ver, em João 4,39, eu vou te mostrar outra passagem bíblica que vai demonstrar. Oi, Maria, boa noite, Maria. Tudo bem, Maria? Em João, nós vamos ver uma mulher, bem conhecida a história dela, que recebeu de Jesus a cura para a sua vida também, que foi a mulher samaritana que vivia uma vida totalmente distorcida, né? A palavra de Deus diz que ela teve um encontro na beira de um poço quando foi pegar água, e lá Jesus a encontrou. E aquela mulher, naquele dia, teve a vida dela transformada e saiu. Tão agradecida ela ficou por ter encontrado Cristo, que ela saiu falando do testemunho do que tinha acontecido na vida dela. Outra forma que nós temos de ser gratos a Deus é testemunhar do que Ele fez em nossa vida. Se Jesus já fez algo em sua vida e você reconhece que foi Ele, olha o que essa mulher aqui fez, a mulher samaritana. Diz no versículo 39 do capítulo 4 de João, no versículo 39, diz que aquela mulher saiu, né? Imediatamente dali da presença de Jesus e foi falando de Jesus, do testemunho do que tinha acontecido com ela. Vamos ler aqui o que ela fez? Diz assim: muitos samaritanos, no capítulo 4, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ela dizia: ele me disse tudo quanto tenho feito. Simplesmente porque Jesus disse para ela sobre a vida dela, o que ela já havia vivido, ela saiu contando que havia encontrado Jesus, e aí muitos creram nele.
o testemunho dela. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, essa mulher é a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Você vê que aqui na Bíblia não fala o nome dessa mulher, apenas conta a história dela. Ela ficou conhecida como a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Uma mulher que não tinha, né, que teve 5, nós conhecemos a história, 5, 6 maridos, ela teve 5 e ela estava no 6º, né? E Jesus revelou isso a ela, sem sequer ter ido até a casa dela. E então ela viu ali que aquele não era um homem qualquer. Ela sentiu a presença de Jesus, a mudança na sua vida, e ela saiu em disparada, contando para todos o testemunho dela. E diziam à mulher, já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Se você reconhece que Jesus fez algum milagre, que a sua vida mudou, depois que você conheceu a Jesus, você tem como agradecer, testemunhando, apenas testemunhando. Mas eu não sou um pregador da palavra, eu não tenho o dom da palavra. Mas aqui aquela mulher saiu contando apenas o fato que ocorreu na vida dela. Se você não tem nada para olhar para a sua vida e dizer, Deus fez na minha vida, não fez nada, você não tem um testemunho. Se você tem, você só tem que abrir a boca por gratidão. Fazer como a mulher samaritana, fazer como fez aquele leproso dentre os 10. Porque a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graça. Em tudo dai graça. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, diz isso. Em tudo dai graça. Dá graça a Deus por você estar com a sua família. Dá graça a Deus por você estar com saúde. Em tudo. A palavra de Deus diz que é em tudo, não é apenas em uma coisa, é em tudo dai graça. Eu sei que você pode dizer, mas eu tive muitos momentos difíceis e eu estou vivendo um momento difícil, eu estou passando por tribulação. Mas a palavra diz em tudo. Sabe por quê, meu irmão? O momento difícil, daqui agora, talvez passando por ele, você não veja sentido em fazer isso, não é verdade? Não haja sentido para você agradecer a Deus por um momento difícil que você está passando. Mas lá na frente, quando tudo isso passar, quando todo esse sentimento ruim que você está passando agora for distante, já estiver no passado, você vai entender que foi para algo, você aprendeu algo, uma lição, alguma coisa te serviu passar por momentos difíceis. Porque a palavra diz que é em tudo que você viver, você tem que ser grato. Agradeça agora quem está do teu lado aí, olha para essa pessoa que está aí do seu lado, para esse amigo, para essa esposa, para essa mãe, para esse filho. Dai graças a Deus por você tê-los. Agradeça a Deus. Se você não recebeu de ninguém, recebeu de Deus, dai graças a Deus. Porque nada vem para a nossa vida que não venha do Senhor. Não é verdade? Então nós vamos ver aqui, olha, que uma atitude de gratidão teve também João Batista. João Batista, certa vez, chegaram os discípulos dele falando e tentaram fazer uma guerra entre ele e os discípulos de Jesus, né? Porque João Batista estava batizando e Jesus, quando começou o ministério dele, os discípulos também começaram a batizar. E aí vieram dizer para João Batista, olha, tem alguém, Jesus está batizando mais pessoas do que você. Você sabe que muitas vezes as pessoas tentam, né? Nos jogar uns contra os outros, um irmão contra o outro. Mas João Batista,
o precursor de Jesus, aquele que batizava o arrependimento de pecados, pregava o arrependimento de pecados, ele entendeu o papel dele. Nós vamos ver aqui que ele entendeu e foi grato pela missão dele ter chegado até ali. E agora Jesus assumia, porque ele entendeu que Jesus era o Cristo e ele não. Nós vamos ver em Lucas, em uma atitude foi a cura da outra testemunha, está aqui, em João 3, 22, 30. Em João 3, 22, 30, nós vamos ver a posição de João Batista, olha aqui. Diz assim: quando disseram para ele que Jesus, o mestre, estava batizando mais pessoas do que ele disse: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso era a gratidão de João, por já ter sido cumprido, a alegria dele já ter sentido a alegria de estar na missão de ser precursor de Jesus. Naquele momento ele poderia ter se ressentido, não é verdade? Poderia ter se sentido passado para trás, porque ele estava ali fazendo batismo, a multidão seguia João Batista, ele tinha discípulos, mas o papel de João, ele entendeu muito bem que era ser antecessor, precursor de Jesus, para depois, quando Jesus começasse o seu ministério, ele saísse, ele desaparecesse. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele diz: pois esta alegria se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Alguém reconhecer que o outro agora tome o seu lugar, assuma a posição de ser o primeiro, o verdadeiro, o único, e ainda dizer que ele cresça e eu diminua. Isso é um sentimento muito grande. E ele diz: pois eu já senti a alegria de ouvir o noivo, de estar com ele. Isso é uma gratidão muito grande. E você sabe o que aconteceu com João Batista, não é verdade? Que por executar o seu ministério e não aceitar as coisas erradas daquele século, daquela época, ele foi punido severamente com a decapitação. Teve a sua cabeça cortada, não é verdade? Você sabe a história de João Batista, não é? Por conta de falar a verdade. E este é o mesmo João Batista que aqui vai ser grato pelo ministério dele, pela missão e o propósito da vida dele se cumprir. Ainda que sendo morto aqui, ele ainda não sabia que ele ia ser morto, mas aqui ele estava sendo grato pelo fato de cumprir a sua missão e de ter lhe sido dada uma missão tão importante de vir como antecessor de Jesus, pregando o batismo e entregando os discípulos dele a Jesus, porque ele, quando Jesus chega e aparece no cenário daquela época, João Batista diz que ele cresça e eu diminua. E é assim que eu me sinto, que Jesus cresça em mim e que eu desapareça e que seja visto em mim apenas Cristo, porque quem de nós não ficaria, né? Não fica grato de saber que hoje nós temos uma vida eterna, que a maior ação de graça que nós devemos agradecer eternamente foi a ação de graça feita por Jesus, que doou a sua própria vida para resgate da nossa. Não é verdade? Essa foi a maior ação de graça já feita. Então,
nós devemos ser gratos por isso. Sinta-se agradecida por estar vivo, por conhecer a história de Jesus e por ter aceito o sacrifício feito por ele. Não se sinta na obrigação de fazer qualquer coisa que seja para ser salvo. Se sinta na obrigação de ser grato e fazer alguma coisa boa para o teu próximo, mas para demonstrar a tua gratidão a Deus. Porque nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos por Cristo por causa das nossas boas obras. Você entende? Nós fomos salvos para fazermos as boas obras de Cristo, que já estão desde a fundação do mundo, já estavam para nós fazermos. Esta é a nossa posição de gratidão. Por gratidão, nós temos obrigação de demonstrar através das boas obras. As boas obras de Cristo. Você é capaz de demonstrar a sua gratidão assim? Ajudando ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa posição. Não para nós sermos salvos, porque nós já somos gratos por Jesus ter feito o grande sacrifício em nosso lugar. Ele se entregou, essa foi uma grande ação de graça. Quer ver uma ação de graça? É essa. Outra, mas as ações de graça que nós podemos realizar na nossa vida é amando o próximo, ajudando o próximo quando possível, afastando do mal, agindo quando possível, fazendo o bem quando for necessário. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Faça por gratidão. Faça como se estando fazendo a Deus por gratidão. É assim que é mostrar a obra de Deus em sua e na minha vida. É ser grato desta maneira. Não para ganharmos a nossa salvação, não para ser salvo, não para ter a vida eterna, que você foi salvo para você pelas suas obras. Não. É pela sua fé. E como você hoje recebeu essa vida eterna que Deus te deu, por gratidão, você pode dar o testemunho, você pode ajudar o próximo, você pode fazer o bem, você pode orar também por aqueles que estão em dificuldade. O mundo está sofrendo. E você aí e eu aqui estamos vivos e abençoados por Deus, vamos fazer a nossa parte. Amém? E eu espero que na próxima quinta-feira eu esteja melhor, porque hoje eu não estou muito assim. Hoje eu estou ainda com a gripe, né, que eu peguei um resfriado, já expliquei aqui no começo da live. E eu vou encerrar hoje dizendo para você, eu sou grato por você estar aí, pela sua participação, pela sua presença. Continue orando, continue lendo a Bíblia. Continue e veja se você pode ser grato a Deus pela sua vida. Amém? Eu digo boa noite, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira. Na terça talvez eu não esteja fazendo a live de terça-feira, mas na quinta-feira espero aqui estar, se Deus quiser. Nunca vou esquecer de dizer se Deus quiser, porque se Ele não quiser, se Jesus voltar até quinta-feira, se tudo acontecer nessa semana, nós vamos nos encontrar lá com Cristo. Amém? Fiquem com Deus.